Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não sabe, meu nome é Otávio Toledo, por isso o nome do canal, e para quem sabe também é Otávio Toledo. Hoje eu resolvi reagir a um vídeo um pouco diferente. Hoje a gente vai reagir a um vídeo que, nas palavras dos web comunistas, seria um gimo bem quente. Hoje nós vamos reagir a um vídeo do professor Rock intitulado A Grande Arma Chinesa. É só isso mesmo, a grande arma chinesa, eu tinha esquecido do título, mas tudo bem. Mas antes de começar, vamos aquele ritual de todas as vezes. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal caso ainda não sejam inscritos. E se quiserem dar uma forcinha aqui no desenvolvimento do canal, vocês podem fazer isso mandando um Pix pra gente. O QR Code está aqui do lado e a chave também tá. Então, sem mais delongas, vamos começar a ver essa maravilha da dramaturgia moderna. Meses de difíceis negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China expuseram o quanto os Estados Unidos dependem da China para obter terras raras, matérias-primas poderosas que sustentam tecnologias que vão de caças de combate a turbinas eólicas. Atualmente, cerca de 90% das terras raras utilizadas nos Estados Unidos são importadas da China. E é claro que você depender do seu maior rival geopolítico numa questão tão crucial como essa é uma fraqueza, é uma coisa complicada. Então, deve dar para imaginar como é que a alta cúpula do governo dos Estados Unidos deve estar empolvorosa com isso aí, porque realmente os elementos terras raras são fundamentais para a indústria de alta tecnologia, inclusive a militar. Então, se a China, por exemplo, resolvesse cortar o fornecimento de uma hora para outra, o resultado seria absolutamente catastrófico para os Estados Unidos. Segundo os dados do USGS. Isso inclui insumos essenciais para sistemas de mira, radares, armamentos e até para carros elétricos. Os Estados Unidos importaram cerca de 8 mil toneladas de compostos de terras raras chinesas. Esse volume representa uma dependência estrutural, já que o mesmo material extraído em solo americano muitas vezes são enviados à China para serem processados antes de retornar aos Estados Unidos como componentes finais. Também tem essa questão, o que o Rock falou é verdade. A China não só tem as maiores reservas de elementos terras raras conhecidas no mundo, como também tem a maior capacidade de processamento desses elementos. Então, mesmo que, por exemplo, os Estados Unidos encontrassem uma grande reserva de elementos terras raras dentro do seu território, o que é possível, eles ainda assim não teriam a capacidade de processamento desses elementos que a China tem. Até porque, pelo que eu andei lendo, eu posso estar enganado, mas pelo que eu andei lendo, o processamento de elementos terras raras é um processo complicado e também bastante custoso. Então, não basta extrair, é preciso processar. E nesse ponto a China tem a vantagem claramente. O grande problema é que Washington e Pequim estão numa amarga guerra comercial desde que o presidente Trump anunciou tarifas generalizadas sobre grande parte do mundo em abril, elevando as tarifas sobre a China para impressionantes 145%. Ou seja, a culpa disso é de quem? É óbvio que é do Homem Laranja, né? É claro. Ele é o tipo de doidinho de bairro que gosta de arrumar briga a esmo com as pessoas por aí, sabe? Pelo menos é assim que eu vejo. Então, não tenho o que falar. Se os Estados Unidos estão nesse momento complicado diplomaticamente com a China, em boa medida graças ao Donald Trump. Como retaliação, a China atacou um dos pontos mais vulneráveis dos Estados Unidos, as terras raras. Junto a outras contramedidas, a China impôs novas restrições de exportação, principalmente sobre terras raras pesadas. O país controla praticamente toda a cadeia global desses materiais, com empresas chinesas dominando cerca de 85% do processamento de terras raras e 92% da produção de ímãs no mundo. Essa dominância chinesa não surgiu por acaso. Durante décadas, o governo chinês subsidia a mineração e o refino desses materiais, mesmo com alto impacto ambiental,
algo que os outros países do mundo hesitaram em fazer. Mas não hesitam em fazer outros tipos de devastação ambiental, ou seja, até aí a China só escolheu o tipo de fardo que eles iriam levar. E eles escolheram justamente o dano ambiental severo de extração de elementos terras raras. Isso aí é verdade, mas isso não quer dizer que os outros países são santinhos defensores da natureza. Não, de forma nenhuma. Eles só fizeram uma escolha. Um relatório da CIS, que é o Center for Strategic International Studies, de 2023, indica que a estratégia da China combina controle estatal, investimento em pesquisa e o domínio técnico-industrial, criando uma vantagem que vai além do custo, ou seja, ela é quase monopolista. As terras raras e minerais críticos se tornaram o calcanhar de Aquiles dos Estados Unidos nas discussões comerciais com a China, e a importância disso não pode ser subestimada de jeito algum. Antes mesmo da posse do Trump neste ano, a China já tinha proibido a exportação das tecnologias de produção, extração e separação de ímãs de terras raras. Mas as novas medidas foram além, provocando protestos de fabricantes americanos e forçando 2 rodadas de negociação de alto nível entre os Estados Unidos e a China. Também tem essa questão. As medidas que o Trump adota, todas elas têm que passar por um crivo. E um crivo de quem? Da burguesia americana, da alta burguesia americana. Porque ele não se elegeu sozinho e ele sabe que ele é dependente do apoio desses caras para se manter no poder e até para evitar repercussões legais das coisas que ele incitou, como, por exemplo, aquela invasão ao Capitólio dos Estados Unidos. Então, ele é bastante dependente dessa burguesia e, por isso, ele sempre faz com que as suas decisões passem pelo crivo dela. E quando ele anuncia essas tarifas e essas tarifas começam a prejudicar os lucros dessa mesma burguesia industrial, aí a gente vê o Trump recuando. E aí não é à toa que ele recebeu aquela alcunha de Trump sempre arrega. Empresas como a Tesla, Apple e Lockheed Martin expressaram preocupação com a imprevisibilidade do fornecimento, especialmente depois das novas restrições afetarem prazos de entrega e custos de produção. Depois de semanas de impasse e trocas de acusações, o Ministério do Comércio da China confirmou recentemente que aprovaria pedidos de exportação de terras raras aos Estados Unidos, enquanto Washington se comprometeria a cancelar uma série de medidas restritivas contra a China. Pessoal, fazer uma pausa antes de Não, continuar o vamos fazer vídeo. pausa Quero falar coisa para nenhuma, não. vocês da Surfshark, que é o nosso parceiro aqui do Eles precisam de terras raras e eles estão dispostos a negociar por isso, e a China vê isso como uma ferramenta de barganha poderosa. Mas, afinal, o que são terras raras, né? Vocês devem estar pensando aí. São um grupo de 17 elementos metálicos da tabela periódica com nomes como neodímio e disprósio. E a gente pode simplificar falando que existem 2 tipos: terras raras leves e pesadas. E é justamente na parte das pesadas que a China tem um domínio ainda maior. Apesar do nome, terras raras não são realmente raras. O nome é meio enganoso, já que elas não são tão incomuns na crosta terrestre. O difícil, na verdade, é processá-las. Esses elementos são fundamentais em diversas tecnologias avançadas, como eu citei, que vão da defesa à energia verde. Cada caça F-35 americano, ele contém mais de 400 quilos de terras raras, e uma única turbina eólica pode conter mais de 450 quilos. Elas estão em todas as formas de tecnologia de defesa, em tomógrafos, tratamento de câncer, celulares, laptops, chips, e a escassez delas afeta tudo. Além disso, os sistemas de... E é uma coisa interessante que a China tem esse poder de barganha sobre não só os Estados Unidos, mas outros países também, porque vale lembrar que
os Estados Unidos fazem uma coisa semelhante com a China com os semicondutores avançados, aqueles produzidos principalmente em Taiwan. Eles dão um jeito de fazer com que a China não consiga acessar esses semicondutores e faz com que eles tenham que correr atrás no desenvolvimento de semicondutores dentro do seu próprio território. A China tem avançado muito nesse campo nos últimos anos. Eles ainda não chegaram no mesmo nível de Taiwan, mas eles estão avançando. Ou seja, é de se esperar que nos próximos anos ou próximas décadas eles atinjam esse mesmo patamar. Orientação por GPS, baterias de veículos elétricos, lasers e até satélites espiões requerem elementos como lantânio, térbio e praseodímio. A revista Nature publicou que a ausência de qualquer um desses elementos pode travar a fabricação de componentes inteiros. Os Estados Unidos, para vocês terem uma ideia... Para quem conhece o Rock também, para quem costuma acompanhar o trabalho dele, eu até que estou achando esse vídeo não tem tanto gimo não tem tanta sinofobia, tanto ataque à China, coisas assim, pelo menos por enquanto. O que vocês acham? Escrevam aqui embaixo. Já foi o maior produtor mundial de terras raras, mas nas últimas décadas, com o aumento das preocupações ambientais e dificuldades financeiras das mineradoras, o setor foi sendo terceirizado. Em 1996, o Congresso encerrou o Bureau de Minas dos Estados Unidos. Vale lembrar que o encerramento do Bureau dificultou a coleta de dados estratégicos sobre reservas domésticas e também a capacidade de refino, o que acabou fazendo com que os Estados Unidos perdessem a competitividade mesmo tendo reservas significativas, como na mina de Mountain Pass, na Califórnia. Enquanto isso, a China já investiu pesado na pesquisa e infraestrutura da indústria, construindo uma vantagem sólida que permite controlar os preços globais e dificulta a concorrência. Pequim usou essas reservas como uma arma geopolítica, como em 2010, ao suspender brevemente as exportações para o Japão. Tóquio reagiu cortando sua dependência. Washington, por enquanto, não fez nada parecido. No caso do Japão, a crise de 2010 levou o governo a investir cerca de 1,25 bilhão em parcerias estratégicas com países como Vietnã e Austrália, além de promover a reciclagem de terras raras, reduzindo sua dependência da China para menos de 60% em 10 anos. E é esse justamente o problema. Essa disputa aconteceu quase 15 anos atrás, com a China mostrando seu extremo domínio sobre o mercado, mas o alarme não soou nos Estados Unidos, que continuaram dependendo do seu maior rival para o fornecimento das terras raras, esse material tão estratégico. E vale apontar que essa rivalidade aí, às vezes, parece até unilateral, porque o que a gente vê são os Estados Unidos o tempo todo suprimindo a China, atacando a China, colocando a China como um rival, como inimigo, enquanto os chineses estão lá deles, estão fazendo seus negócios, estão tentando desenvolver suas parcerias comerciais. Assim, é claro que eles enxergam os Estados Unidos como um rival geopolítico, mas é em grande medida porque eles são vítimas de ataques constantes. E aí, nesse caso, não tem como também, né? Agora, no entanto, a situação mudou, né? Tanto o governo Trump quanto o de Biden deram prioridade aos minerais críticos e a lei de redução de inflação do governo Biden, ela foi usada exatamente para incentivar a produção interna nos Estados Unidos. E, além disso, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos assinou acordos com empresas australianas e canadenses para diversificar o fornecimento. E ainda mais recente, para vocês terem uma ideia, o Pentágono comprou 15% de uma empresa privada que é uma mina na Califórnia que só extrai terras raras. E tudo isso ganhou mais força com o retorno do Trump. Os minerais críticos voltaram ao centro da política e no primeiro dia do seu novo mandato ele declarou emergência energética nacional usando os minerais como justificativa. O Trump também propôs incentivos fiscais para empresas americanas que reduzirem a dependência de fornecedores asiáticos e sancionou ordens executivas determinando que a cadeia produtiva desses minerais seja considerada crítica para o país.
e parlamentares de ambos os partidos, democratas e republicanos, também apresentaram projetos de lei como... Eu fico pensando aqui, eu tô olhando ali, tem a bandeira da Austrália do lado do Trump. Eu fico pensando, qual será o tamanho das reservas de elementos terras raras da Austrália? Porque, como vocês devem saber, alguns talvez não, mas a maioria sim, a Austrália é uma potência mineral. É um país que exporta vários tipos de minerais e tem grandes reservas de coisas bem diversas. Então, eu fico pensando qual seria o tamanho da reserva de elementos terras raras deles, porque a Austrália é um parceiro estratégico e um aliado histórico dos Estados Unidos. Então, se eles por acaso tivessem reservas assim relevantes, isso seria uma forma de diversificação. O Rare Earth Magnet Security Act e o Critical Minerals Security Act, com o objetivo de revitalizar a indústria nacional e reduzir a dependência de Pequim, obviamente. E como eu mencionei com vocês há pouco, né, uma empresa, essa MP Materials, que opera a única mina ativa de terras raras nos Estados Unidos, em 2024 ela recebeu um crédito fiscal de 58 milhões de dólares para construir a primeira fábrica totalmente integrada de ímãs de terras raras no país. E essa planta ela deve entrar em operação em 2025 com capacidade para produzir ímãs de neodímio, ferro, boro, suficientes para mais de 500 mil veículos elétricos por ano, segundo algumas projeções da empresa. Ou seja, tem uma mudança de mentalidade profunda sobre o assunto nos Estados Unidos, já que a ameaça chinesa não é algo tão etéreo e distante, mas sim uma realidade concreta. E o problema é que essa mudança de mentalidade americana, ela pode ter chegado tarde demais. Alguns analistas afirmam que a China vai continuar tendo vantagem no curto prazo, porque leva anos para criar novas cadeias de produção e refino de minerais críticos, e os Estados Unidos ainda estão atrasados nessa corrida geopolítica. Nesse ponto o Rock deixa de transparecer um pouquinho a torcida dele, que é claramente pró-Estados Unidos. E, assim, não que tenha um problema com isso, todo mundo tem o seu viés, e o viés dele é pró-americano total. Mas é que às vezes ele tenta se passar como o cara super isento, o cara sem nenhum posicionamento, o cara que está ali apenas para fazer análises imparciais. Mas a gente sabe que não é bem assim. E em trechos como esse ele deixa isso bem claro. Estudos do Brookings Institution indicam que a criação de uma cadeia completa de mineração ao ímã pronto leva no mínimo de 7 a 10 anos e requer dezenas de bilhões de dólares em investimento inicial, além de garantir licenças ambientais que são geralmente muito demoradas. Então, como vocês podem ver, os Estados Unidos vão continuar, de certa forma, dependentes da produção chinesa por algum tempo, e essa é uma carta poderosa que a China pode usar. E não dá para simplesmente abrir uma torneira e começar a produzir terras raras, leva tempo para explorar os depósitos e desenvolver a capacidade de refino também. Isso me lembra que vocês também, muitos provavelmente já sabem disso, mas para aqueles que não sabem, o segundo país com as maiores reservas conhecidas de elementos terras raras no mundo é justamente o Brasil. Ou seja, no caso eventual de os Estados Unidos tentarem fazer uma diversificação dessa dependência que eles têm da China, pode ser que eles virem os seus olhos para cá e aí sei lá o que vai acontecer. Porque a gente sabe que os Estados Unidos têm um viés bem predatório, para dizer o mínimo. Então, e eles sempre consideraram a América Latina como seu quintal. Isso é uma terminologia que vem do início do século XX, e eu particularmente acho isso aí uma porcaria. Eu sinceramente me ofende, assim, no nível pessoal, esse tipo de analogia. Mas é fato, eles falam da América Latina como se fosse o quintal deles. E aí eu fico pensando que tipo de artimanhas eles vão lançar mão para cooptar o Brasil nesse sentido. Porque se eles querem reduzir a dependência da China na extração de terras raras, eles vão ter que procurar terras raras em outro lugar.
E qual o segundo país com as maiores reservas? Como eu disse, aqui. Portanto, essa questão pode ter um papel extremamente decisivo no confronto de ambos os países pela hegemonia global, já que o campo de batalha é só a ponta do iceberg de confronto gigantesco entre as duas maiores economias do mundo. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Dê like aqui. Bom, como eu falei, esse vídeo foi até leve do Rock. Ele não foi escancaradamente para Estados Unidos ou coisa assim. Deixou transparecer qual que é o lado dele, mas até que foi mais ou menos. Então, o que vocês acharam? Comentem aqui embaixo. Não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir também, de deixar o comentário, como eu falei, de compartilhar o vídeo se vocês curtirem. E se por acaso quiserem dar uma força para o canal, uma força adicional, podem fazer isso através do Pix. O QR Code está na tela, bem como a chave do canal. Então, agradeço a todos por terem assistido, espero que tenham gostado e vejo vocês novamente no próximo vídeo do canal. Um abraço e valeu!